Boa tarde, pessoal. O Núcleo Solano Trindade, né, o Núcleo Petista Solano Trindade, pediu aí a gentileza de José Genuíno e José Disseu falarem para a gente, né, sobre essa conjuntura, né, que cada dia dá um susto, cada dia tem uma novidade, né, e eles, como duas pessoas muito observadoras da nossa conjuntura, falarem um pouco para a gente o que pensam da conjuntura e também alguma coisa aí, como é que eles estão vendo que a gente vai sair dessa crise, né? Se vai sair melhor ou pior do que entrou, enfim. A gente vai começar com Zé Dirceu falando, né? Em seguida, Genuíno fala, e quem quiser fazer perguntas pode ir fazendo aí pelo Facebook, a gente vai anotando aqui, quando os dois terminarem as falas iniciais, a gente abre aí perguntas do nosso público. Então, Zé Disseu, por favor, a palavra é toda sua, somos todos ouvidos. Você está sem som, Zé. O Zé, seu microfone deve estar fechado. Genuíno, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Zé Disseu, você está escutando o Zé Disseu? Não, estou não. Olha o seu microfone, velho. Genuíno, você não quer, então, já que a gente está com esse problema aí com o Zé Disseu, começar a sua fala, não, e depois ele fala? Tudo bem. Está ouvindo, né? Estamos sim. Olha, em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma crise que ela tem algumas características. Primeiro, essa crise está sendo provocada por um fator externo, a pandemia, o coronavírus. Esse coronavírus está revelando todos os recantos, todos os muquifos, todos os aspectos do funcionamento do sistema capitalista, do modelo de dominação e de exploração e do modelo político. Portanto, essa crise que nasce de um fenômeno sanitário e entra dentro do sistema e revela todas as suas dimensões, no micro e no macro, no individual, no familiar, na sociedade, no Estado e no mundo. Portanto, essa crise ela se aprofunda no Brasil por uma razão. A partir de 2016, o país foi desorganizado, foi desestruturado politicamente, foi atrelado a um modelo econômico de hegemonia do capital financeiro, de hegemonia americana, de eliminação dos investimentos em políticas públicas, dos investimentos em saúde, dos investimentos em moradia, dos investimentos em pesquisa e ciência e pesquisa. Portanto, essa crise se aprofunda no Brasil porque o país já estava se desorganizando, sendo governado a partir do golpe de Estado, a partir de um governo que a primeira medida foi cortar os investimentos públicos, no caso a PEC 95, o governo Temer, foi para uma eleição ela orientada pelo casuísmo, pela manipulação e por uma ação arbitrária e autoritária que foi a prisão do candidato que tinha condições de disputar do companheiro Lula. Portanto, a pandemia encontra o país na lona, encontra o país despreparado, encontra o país desorganizado, encontra o país vivendo uma experiência de radicalização de um modelo de financiarização, de eliminação de direitos, aí a reforma da Previdência, a reforma da CLT, de um país já cortando os gastos públicos, de um país submetido à hegemonia americana. Portanto, a gravidade é que essa pandemia, ela afeta profundamente o povo brasileiro, porque o país não foi preparado minimamente. E
ela se agrava mais ainda porque temos um governo que não tomou as medidas adequadas para governar o país num quadro de crise. O isolamento social, para viabilizar o isolamento social, tem que garantir direitos, comida, salário e renda. Para garantir o funcionamento do país minimamente, tem que garantir uma sustentação do pequeno, do médio, do trabalhador informal, e é necessário uma repactuação de uma aliança administrativa dos entes federados, e aconteceu exatamente o contrário. A corda quebrou nos estados, nos municípios, e o governo, em vez de buscar uma solução colegiada, federativa, ele se orientou por um processo de disputa sectária com os governadores. E as orientações da ciência, da medicina, não foram rigorosamente seguidas. E o país está diante de uma situação de uma contradição. Ora alguém flexibiliza, ora alguém não flexibiliza, ora alguém argumenta ir para a rua, ora alguém diz que não é para a rua, então a população fica insegura, porque não há uma orientação que legitime, que oriente, que tenha condições de convencimento. E essa crise, ela se agrava profundamente porque a natureza dela é o tipo de governo que nós temos. Nós temos um governo que intercala uma espécie de governo falastrão, de um governo de horrores, de um governo que a cada semana tem uma crise, como a que nós estamos vivendo hoje, como nós tivemos semana passada, um governo que tenta buscar atalhos e não enfrentar o problema de frente. Isso, para mim, não é novidade, para nós não é novidade, porque a gente conhecia a vida política do atual presidente da República. O problema é que ele foi uma escolha, ele foi uma alternativa para derrotar a esquerda, para viabilizar um modelo de reformas econômicas, de hegemonia financeira e hegemonia dos Estados Unidos. Ele foi uma escolha para radicalizar o modelo neoliberal. Daí as medidas iniciais do Guedes, inclusive agora, para enfrentar a pandemia, a principal preocupação era com o sistema financeiro, e não com a qualidade da sobrevivência das pessoas e da vida das pessoas. Portanto, eu entendo que esse quadro mostra que nós estamos vendo uma crise, que ela é ampla, porque ela atinge todos os aspectos da vida do país, ela é profunda, porque vai na raiz dos problemas, vai lá no fundo do poço, e ela tende a ser longa, porque nós temos um quadro de crise que já vinha se desenvolvendo. Ela é longa por causa da pandemia e o pós-pandemia. E tudo indica, pelas avaliações que nós estamos tendo acesso, que essa crise da pandemia ela terá vários ciclos, vários surtos. E temos um governo cuja a principal preocupação não é em defender a vida, em defender a sociedade, em defender as pessoas. A principal preocupação é defender o lucro, defender o sistema financeiro, quando fala defender a economia, não é a pessoa. A economia é um meio, você tem que garantir a vida das pessoas para ter a economia. E esse governo, como ele foi produto de uma ruptura autoritária, como ele foi produto de uma ruptura de um modelo que a gente vinha desenvolvendo no país, de garantia de direitos, de funcionamento das instituições, de garantia do financiamento, de uma parceria federativa com os governadores, ele rompe com isso. Ao romper com isso, a pandemia bota o país no chão, e nós estamos vivendo, certamente, um dos piores momentos dessa pandemia, comparado, inclusive, com outros países do mundo. Portanto, a centralidade dessa crise é o tipo de governo que nós temos. E para nós da oposição, é o tipo de oposição que nós fazemos a esse governo. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, defender a vida, a saúde, a renda, o emprego, para que as pessoas possam ter dignidade. Isso, para nós, é fundamental. A solidariedade, o abraço, não é um abraço fisicamente, é um abraço como nós estamos dando aqui, a maneira de... Porque o povo está abatido, o povo está triste, está com medo, sofrendo, e não tem um presidente que se preocupe com isso, uma autoridade com isso.
Então, nós temos uma sensação de abandono, de orfandade. Então, por quê? Por causa desse governo que está aí. Portanto, a questão central é a gente mostrar que o caminho é outro. É um outro governo, é um outro modelo de governo, é um outro modelo de política. Por isso que eu acho que está crescendo a cada dia a possibilidade de enfrentar o governo Bolsonaro com a sua substituição, com o seu fim, através de vários meios que pode garantir isso. Eu, particularmente, concordo que a nossa proposta de fora Bolsonaro tem que estar acoplada a um programa de um outro modelo para o país. De uma certa maneira, eu digo isso para os companheiros do PT, 40 anos de hegemonia neoliberal, 40 anos de PT. A gente sabe o que aconteceu, eu, o companheiro Zé Disseu e vários companheiros, o que aconteceu nesses 40 anos. O período de resistência, o período de governar, o período de luta, como foi duro. E essa hegemonia neoliberal criou a igreja, os mercados como se fosse a igreja e o Deus como fosse a santidade do dinheiro. Isso demoliu-se, isso se destruiu. E o país está vivendo uma crise porque esses fundamentos do neoliberalismo foram por terra abaixo, de água abaixo, caíram por terra. A visão de Estado, a visão de políticas públicas, a visão de ajuste, a visão de austeridade, a visão de política internacional está indo para o beleléu. Nesse sentido, nós temos que ter uma proposta alternativa. E essa proposta alternativa abarca dois movimentos. Um é o movimento de uma frente única de esquerda permanente, com um programa anti-neoliberalismo, um programa que defesa com radicalidade a democracia, os direitos, a soberania, o meio ambiente, a recuperar os investimentos públicos, reforma tributária que mexa na renda, não só que mexa na riqueza e não apenas na renda, uma política externa soberana, uma outra ordem internacional com base no princípio da cooperação, da solidariedade, contra o hegemonismo, contra o unilateralismo. É necessário se repensar uma nova ordem internacional. E nessa discussão sobre o modelo, a esquerda tem que ter a coragem de dizer o seguinte: o capitalismo produziu isso aí. O capitalismo, o lucro, a dominação, a exploração produziu isso aí. Nós temos que dizer o seguinte: um outro futuro para a humanidade, que é um futuro com base na solidariedade, na radicalização da democracia, com base na cooperação, com base na liberdade. Isso tem nome. É uma visão democrática de socialismo. E, para concluir minha colocação, eu acho que é necessário também a gente combinar uma frente mais programática, que eu chamo frente de esquerda, com alianças pontuais. Por exemplo, para enfrentar a crise que se radicaliza do governo Bolsonaro, é necessário uma frente pontual. Certas bandeiras têm uma frente pontual, com um objetivo concreto e um tempo concreto. E nós temos que fazer esta combinação, que, de uma certa maneira, pela nossa experiência de governar, nós não tratamos adequadamente essa questão da frente mais ampla, democrática, com a frente permanente. Eu digo hoje que a aliança é pontual, com objetivos concretos. Como, por exemplo, nós estamos votando essas medidas de diminuição das perdas no Congresso Nacional. Isso é uma frente pontual, aliança pontual. Agora, temos que construir uma frente permanente com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, com a intelectualidade progressista, aumentar a nossa interlocução com entidades, partidos e movimentos fora do Brasil, porque também essa crise está mostrando o seguinte: o espaço da luta é nacional, mas se a gente não tiver com a cabeça voltada para uma visão internacional, nós não vamos enfrentar essas profundas reformas que é necessário. Portanto, eu digo para vocês, nessa abertura, que eu acho que, apesar das dificuldades, do período difícil, de uma crise longa, que vai ter vários surtos, que vai ter vários momentos, porque temos um presidente que não está à altura do enfrentamento dessa crise, nós temos que trabalhar com as duas pernas fincadas na disputa político-institucional e a outra perna fincada na mobilização popular, no povo, nas comunidades, dos movimentos sociais. Nós temos que repactuar nossa aliança com o povo, com as camadas populares, com aqueles que estão sofrendo o peso violento da crise da pandemia. Nesse sentido, eu sou otimista com essa possibilidade de enfrentarmos esta caminhada
E como diz, o caminho é caminhar. Se a gente não caminha, nós não vamos ter o caminho. E tem muitas coisas ainda para serem discutidas, para serem definidas, mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma responsabilidade muito grande pela sua história, pelos êxitos, pelos seus ensinamentos de erros e falhas, pela capacidade de aglutinar, de se referenciar, a capilaridade que tem, as direções que tem, e eu quero concluir com isso, o papel do companheiro Lula. O papel do companheiro Lula é fundamental, por isso que nós temos que defender claramente a necessidade da nossa campanha Lula Livre para restituir os seus direitos políticos, porque essa oposição à direita e de centro que está se formando ao Bolsonaro, nós temos que ter clareza que eles têm unidade no programa econômico e têm unidade no veto à esquerda, particularmente o nosso partido e o Lula, ser protagonista. É só ver como é que eles estão cobrindo o noticiário do Congresso Nacional de não dar espaço para deputados, para a liderança do PT. Portanto, nós temos que compreender que há um processo de construção política e, nesse sentido, o papel histórico, o papel de liderança, o papel estratégico do companheiro Lula é fundamental nesse momento. Direção do partido, companheiro Lula, os militantes, os núcleos, os diretórios e a nossa aliança com os partidos de esquerda e a nossa aliança com os movimentos populares, com o movimento sindical. Essa é a minha contribuição aqui para o debate. Muito obrigado. Bom, Zé Disseu, desafio agora é seu aí de falar logo após aí nosso amigo Genuíno. Zé, sai e entra de novo para ver que seu microfone está com problema. Não está dando para ouvir você, não. Bom, pessoal, só um pouquinho aí com esse pequeno problema técnico aí, para assim que Zé Disseu conseguir voltar no ar aqui, a gente põe ele na live. Mas, Genuíno, aproveitando a pausa aí, um companheiro nosso aqui, Daniel Kenzo, lá do PT do Butantã, ele fez uma pergunta aqui, já botando para o assunto mais para o dia de hoje. Você acha que vai dar impeachment, essa bagunça aí que o Moro gerou? Liga o microfone, por favor, Genuíno. Há elementos para tratar essa questão concretamente. Você sabe que um movimento como esse precisa de ter uma concretude, você ter coisas concretas e articulações específicas. Isso aí é um tipo de questão que pressupõe uma unidade de uma aliança pontual. Aqueles que fazem oposição, aqueles que chegam à conclusão que não dá mais com esse governo, não só por causa dos fatos recentes, mas com todos os fatos relacionados com a pandemia, é necessário tratar essa questão no âmbito do Congresso e no âmbito da sociedade. Portanto, uma campanha do Fora Bolsonaro, como o PT adotou na reunião com as bancadas da Câmara e do Senado, pode se materializar numa questão como essa. E é importante informar para os militantes do PT que tramita no Congresso Nacional uma emenda constitucional que diz o seguinte: acontecendo renúncia ou impedimento do presidente, até 6 meses antes do término do mandato, se convocará eleições para presidente e vice-presidente da República. É a solução democrática, é a solução de defesa da soberania popular, é a solução que nós, que fazemos oposição global e sistemática ao governo Bolsonaro, queremos o fim dele, do seu governo e das suas políticas. Portanto, as tentativas de buscar um governo de salvação nacional, um governo que apenas mude os métodos e manter um conteúdo do programa, eu acho que nós não devemos endossar uma alternativa ao comércio. Se o caminho, essa emenda que já está tramitando, aliás, ela foi apresentada na época
do impeachment ilegal da companheira Dilma, foi admitida na CCJ e ela pode ser recuperada agora numa comissão especial e votar em plenário. Isto é, o impedimento do presidente da República significa o impedimento do vice e a convocação de eleições, que eu acho que é o caminho democrático. Mais crise, mais democracia. Esse, para mim, é o princípio que a esquerda deve adotar. Zé, a gente aproveitou aí que você teve um probleminha e a gente... Não estamos escutando você não, Zé. Seu microfone desencaixou, alguma coisa assim aí? Então você vai ficar de assistente enquanto isso aí? Bom, Genuíno, então a gente está com um problema aí com o Zé Dirceu, se ele conseguir recuperar aí o som do computador dele, ele volta aí para a nossa conversa. Tem algumas questões aqui que as pessoas começaram a escrever enquanto você falava, que eu vou passar para você aí para a gente ir tocando o barco. Celso Henrique, aqui, um companheiro nosso, ele colocou uma questão aqui. Como a gente constrói hoje essa unidade de esquerda? E como fazer que essa unidade não seja mais um acordo, né, entre as lideranças da esquerda, e sim que seja construída, né, pela base, né, dos partidos e outros movimentos de esquerda? Primeiramente, essa construção ela tem que ser com base num programa básico. Eu estou me referindo a uma frente esquerda. Questões como a radicalização da democracia, a defesa dos direitos, a defesa do meio ambiente, a defesa da soberania nacional, dos investimentos em políticas públicas, a defesa da vida e da saúde, a recuperação do papel do Estado em promover e garantir a cidadania. Estou citando como exemplos, deve constituir um programa de unidade. Primeiro programa. Segundo, uma frente dessa não pode ter hegemonismo nem veto. Portanto, nós temos que estabelecer uma relação de parceria de maneira horizontalizada com partidos, forças políticas e movimentos sociais. Terceiro lugar, nós temos que tomar iniciativas agora no campo virtual, mas ao término da pandemia, da quarentena, que nós defendemos a quarentena e queremos criar condições para ela se viabilizar, nós temos que apostar na mobilização popular. E, por último, eu acho que nós temos que separar bem. Frente permanente, por exemplo, uma frente eleitoral é permanente, uma frente política é permanente. Agora, aliança pontual, nós podemos fazer uma aliança mais ampla. Por exemplo, a questão do impeachment é uma aliança pontual. A questão do apoio aos governadores para enfrentar a pandemia, uma aliança pontual. A questão da proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras da área da saúde, é uma aliança pontual. Então, eu estou dando exemplos de alianças pontuais que nós podemos fazer. Não é uma frente, ela não tem continuidade, ela se materializa com objetivo concreto e num tempo concreto. Portanto, eu acho que são essas coisas que a gente tem que trabalhar e ter paciência, ter teimosia. Quem confia no futuro não pode ficar impaciente, não pode ficar nervoso, nem pode perder a cabeça. Um outro companheiro aqui está perguntando, Genuíno, se você acha que, de alguma forma, né, pelo fato de sempre se levantar a hipótese que Moro tem algum vínculo com os Estados Unidos, né, as cooperações dele aí com o Departamento de Justiça americano, etc. e tal, se você acha que tem algum dedo aí, alguma participação aí dos americanos, né, nesse processo de saída de Moro. Não vejo. Eu acho que a aliança dos interesses do governo norte-americano, particularmente do Trump, com o Bolsonaro, são muito sólidos. A relação do Estado americano com o lavajatismo e com essas lideranças é uma aliança do chamado Estado profundo dos Estados Unidos. Aí é a aliança mais estratégica. Eu entendo que o ex-ministro da Justiça pode se tornar um plano B.
na medida em plano B da direita, que diverge do bolso nos métodos e na forma de governar, pode representar um plano B, tendo como bandeira o moralismo político, o combate à esquerda, como ele já se notabilizou por isso, que foi o alvo predileto, foi o PT, e um programa econômico de submissão ao sistema financeiro, não é por acaso, as suas boas relações com o programa econômico do Guedes, do mercado, dos interesses das finanças e da hegemonia americana. Portanto, eu acho que, apesar de ter essas identidades, eu não vejo o dedo nessa crise pontual que foi a saída dele. Eu acho que quem conheceu bem o presidente, como eu conheci no parlamento, eu prefiro não citar o nome, porque a gente tinha um trato de não, em nome do decoro parlamentar, a gente não se cumprimentava nem dava parte. Ele é imprevisível, ele trabalha com conflito e guerra, guerra e conflito, inimigo e conflito. Eu acho que é da natureza esse tipo de coisa. Então, nós temos que acompanhar essa conjuntura, é uma conjuntura de grave. Nós temos uma crise política com uma dimensão institucional muito forte, nós devemos acompanhar essa. A esquerda tem que atuar de maneira independente para não ser bucha de canhão nem a cereja do bolo e não abrir mão da sua autonomia, do seu programa, para a gente não servir para consertar nos métodos e manter o mesmo programa. Mas eu não vejo, assim, o dedo nessa crise da saída dele. Genuíno, tem também hoje algumas pessoas aqui, que já uns 2 ou 3 comentários, sobre o seguinte, quer dizer, nitidamente a mídia, né, de uma forma geral, a Globo, à frente, mas não somente, praticamente ignora, né, a existência do PT no meio desse pandemônio aí, quer dizer, hoje o próprio Moro citou, né, o PT como um exemplo, né, do republicanismo que permitiu o andamento das investigações da Lava Jato sem nenhuma interferência e tal. Como você vê, como é que você imagina que a gente tenha condições de furar esse bloqueio da mídia? Como fazer algum movimento efetivamente de massas aqui, com a mídia ignorando completamente que a gente existe? Eu vou te dar mais um exemplo, companheiro e companheiras. Eu acompanho o noticiário, até porque estou o tempo todo em casa, vivendo a minha 3ª quarentena da vida. A primeira foi na época da ditadura, a segunda em Brasília, inclusive com o Zé Disseu, e agora a quarentena da pandemia. É impressionante, você nem os governadores, você vê entrevista com todos os governadores, mas não viu até agora, por exemplo, nas redes de televisão, uma entrevista com governadores do PT. Nós temos 4. E alguns estão fazendo trabalhos seguindo rigorosamente as regras da medicina, da OMS, como no caso do Camilo, como no caso do governador da Bahia, no caso do Hélito e da Fátima. Não há uma entrevista. As propostas de votação no Congresso são articuladas e relatadas pelo PT, mas não aparece o nome do PT, porque há um veto. E nós temos que quebrar esse veto, porque isso é o interesse deles. O PT continua sendo vetado e é inimigo. Nós temos que quebrar esse veto, nos relacionando com a mídia alternativa, com a mídia independente, se relacionar com o povo. Não vamos. Um dos erros nossos foi confiar nessa mídia corporativa quando fomos governo, não ter feito uma disputa política, um erro nosso. Nós temos que nos relacionar com o povo, quebrar esse bloqueio e derrotar esse veto, esse preconceito, essa política ideológica. Para alguns criminaliza o PT, para a mídia esquece o PT, que na verdade é outra face da criminalização. Portanto, eu acho que nós temos que fazer esse esforço, reconectar com a nossa militância com o povo que está vivendo um momento de desesperança, de agonia, de perplexidade, e dizer que nós somos o partido que temos proposta, porque governamos o país dessa maneira. Deu certo agora? E, nesse sentido, nós devemos furar essa bolha. Agora, não será fácil, porque se trata da gente construir uma contra-hegemonia. E essa contra-hegemonia, nós temos que se relacionar, principalmente com as massas populares, com o povo, para quebrar esse veto e esse esquecimento do PT.
Beleza. Zé Disseu, eu acho que você conseguiu aí agora, né, entrar Eu joguei ele na parede. Como não miou, era celular. Ele voltou para minha mão funcionando. Eu tô. Ontem eu fiquei É o uma estilo hora. Zé Disseu. Genuíno. Ontem eu fiquei Oi. uma hora para entrar no Instagram, né? Com a Aham. Luziane, e não consegui, porque o meu celular anterior que pifou, era um Samsung, perdeu a memória toda. E eu esqueci que eu não tinha Instagram. E eu fiquei uma hora tentando entrar. Minha filha veio aqui com 9 anos de idade, em 3 minutos instalou o Instagram. Mas, mas já tinha passado o momento já. Isso nós estamos velhos, Genuíno, estamos velhos. Analfabeto digital. Mas vamos lá, ó, muita Ô alegria. Zé, só o seguinte, quando você estava fora aí, Genuíno comentou algumas coisas sobre as possibilidades de impeachment, né, Sim, que sim, ele achava que nessa conjuntura haveria ou não, né, o sim, papel de Sérgio Moro aí na conexão dele com os Estados Unidos, se isso tinha ou sim. não algum papel nesse momento. Então, aí agora é com você, manda aí. Bem, se nós não lutarmos pelo impeachment, não vai ter impeachment, né? Porque nós não somos pouca coisa, porque nós estamos muito impressionados, porque nós não pomos gente na rua. Eu tenho repetido, nós não pusemos gente na rua depois de 69. Foi o povo que derrotou a ditadura nas urnas em 74. E nós, depois da década de 70, da reconstrução da UNE, das greves operárias, da campanha da caristia, da campanha da anistia, nós ganhamos na eleição em 82. Tivemos muita dificuldade, voltamos às ruas nas diretas. E depois do impeachment do Collor, depois tivemos muita dificuldade. Foi só na campanha do Lula que nós conseguimos grandes mobilizações de massa. Então nós não devemos nos ater a isso. Nós temos uma base social eleitoral, um legado histórico. O Haddad fez 37 milhões de votos no primeiro turno. Quem vê de fora considerou inacreditável que ele tenha feito isso, depois de tudo o que fizeram com o Lula, com a Dilma, com o PT, com a esquerda. E o Haddad ia ganhar a eleição se o Lula tivesse solto, e o Lula talvez, quer dizer, poderia, mais provável que vencesse a eleição se fosse candidato. Então, primeiro, nós temos que ter consciência da força que nós temos. E temos um legado. E mais, tudo que está aí, que está sustentando o combate ao coronavírus, essa rede de proteção social, esse estado de bem-estar social, foi consolidado e ampliado no governo do Lula. E é o grande ponto, a grande alavanca que vai nos dar força para fazer o debate que o Genuíno bem lembrou de alternativa agora. No mundo vai haver esse debate, até porque o capitalismo está se entrando numa contradição com o meio ambiente, com a pobreza, com a desigualdade, com o bônus demográfico, com a imigração, com o nacionalismo, e principalmente com a financiarização, e as cadeias globais agora estão evidente que elas vão ser refeitas, redesenhadas, e os americanos já começaram, e o Brasil vai se dar conta do custo que tem para um país se submeter ao capital financeiro e agora, pior, se submeter politicamente aos Estados Unidos. O Brasil não consegue fabricar luva. Um país industrializado, desenvolvido, com ciência e tecnologia, com indústria de base como o Brasil, uma das maiores economias do mundo, um dos países mais ricos do mundo, não consegue produzir respirador. Quer dizer, tem que ter política estatal de áreas estratégicas. E agora nós vemos que salvam são os bancos públicos, a saúde pública, a educação pública, os seguros-desemprego, o FAT, o Bolsa Família. Então, fazer o debate político. Nós temos que fazer a luta e a disputa. E o Lula tem que ocupar o lugar dele. O Genuíno lembrou bem o papel do Lula. O Lula está proscrito. E não há democracia com o Lula proscrito. Não há democracia sem uma revisão do que foram os processos e as condenações da Lava Jato. O próprio papel do Moro. Conivente com a corrupção do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, com os crimes que o Bolsonaro praticava. Apoiou todo o tempo. E tudo indica, negociou com o Bolsonaro a condenação e a inabilitação do Lula para ser ministro da Justiça. Prevaricou, disse bem a nossa presidente. Ainda pediu um salário para a família dele ainda para ser ministro, que ele mesmo confessou. Agora ele simplesmente deu as condições para o impeachment do Bolsonaro. Por quê? O Fernando Henrique acabou de falar. Ou ele renuncia ou vai ser renunciado. O Fernando Henrique falou que era preciso dar um tempo para ele, ter paciência com ele. Anteontem, eu até gritei aqui do lado de cá. Nenhuma paciência com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que sair.
ele é incompatível com a nação, é incompatível com o combate ao coronavírus. Muitos amigos e companheiros nossos, companheiras e amigas nossas, estão contra a posição minha e do Genuíno do fora Bolsonaro e do impeachment. Tem que ter eleição geral e constituinte. Ai, meu Deus. É que nem o fora Itamar igual a Collor, entendeu? Uma coisa é você criar as condições, e isso vai acontecer. A direita está colocando na hora do dia a revisão da Constituição, e se o Bolsonaro der um golpe, como em 37, como em 67, eles vão decretar uma Constituição nova, ultraliberal, autoritária, como foi a de 37 e de 67, sem democracia, alinhada aos Estados Unidos, ao mundo ocidental. Agora tem que pagar um mico, que o mundo é cristão e judaico agora, né? Tem que pagar esse mico ainda. Você viu a fotografia do Pró-Brasil? Tudo crianças brancas, loiras. Um governo racista. Esse governo vai impedir o combate à pandemia, vai levar o Brasil a uma tragédia. Ele tem que ser empichado. Tem que sofrer impeachment. O fora Bolsonaro é uma demanda. E nós temos que ocupar nosso lugar. Não tem que fazer cálculo de risco político, porque é um governo de extrema-direita. Isso é tudo. Se o Bolsonaro é tudo que nós falamos, o problema, então, é de tática política. E a tática política o Genuíno expôs, é clara. Nós já temos experiência na campanha das diretas. Nós já temos experiência no Fora Collor, temos experiência no governo do Lula. É unidade, frente única com a esquerda, que não é fácil. Todos nós sabemos a situação do PDT sob a direção do Ciro, anti-Lula e anti-PT. Os problemas do PCdoB, que não conseguiu 0,5% de voto, está fazendo um giro necessário para o movimento 65, dos comuns, em direção a uma aliança com forças do centro. O PSB, que estava num congresso de autorreforma. O PSOL, que enfrenta uma disputa interna contra o Freixo e o Boulos e a política deles de frente conosco, com as esquerdas. Mas na Câmara nós constituímos uma frente de esquerda para a reforma tributária, para o plano de emergência, para votar a reforma da Previdência, o pacote anticrime, agora as medidas de renda para o povo, de proteção à saúde pública, de auxílio aos estados, inclusive de auxílio às empresas, porque nós precisamos dar liquidez para as empresas, para o sistema financeiro. Outra coisa é que nós precisamos reformar o sistema financeiro, que é o maior problema do Brasil, porque concentra a renda. É o maior concentrador de renda, expropria a renda. Grande parte da renda nacional que devia ir para investimento ou para o trabalho, para o consumo, vai para os bancos. E a outra, na reforma, na estrutura tributária, vai para os ricos. Para 1% que tem 1/3 da renda, para os 10% que tem 50%. Então é preciso fazer uma reforma estrutural nesse país, nós temos que colocar na mesa isso já. Então nós precisamos ter clareza que frente democrática é contra a censura, contra golpe militar, contra escola sem partido, contra a política indígena, ambiental do Bolsonaro, contra a política com relação à ciência e tecnologia, universidade. Isso nós nos aliamos com todos, do Fernando Henrique ao pior inimigo nosso. Porque nós estamos lutando pela democracia. Agora, outra coisa é disputar o poder, o governo. Aí nós temos que construir uma frente de esquerda, que todos aqui, nós que estamos participando, sabemos que não é simples. O problema nosso não é esse. Nosso problema é que nós temos que voltar para os bairros, para o povo, porque lá estão os evangélicos, lá está a direita bolsonarista, lá estão as igrejas, e lá tem sindicatos, associações de direita, já tinha antes do Bolsonaro. Maluf ganhou a eleição de nós, Jânio ganhou, Demar de Barros ganhava, Collor ganhou, e nós perdemos as eleições nos centros urbanos de trabalhadores e operários. Ganhamos no Nordeste, ganhamos nos pobres. Então tem que fazer um giro na estrutura partidária, primeiro formando novas lideranças, novas gerações, muita formação política. Segundo, nos argionamento nas redes, chegar a hora das redes, que tudo diga começou com essa iniciativa agora da presidente dessa nova direção. E temos que ir para os bairros, temos que fazer um giro para os bairros, porque se nós não estamos lá, não somos um braço solidário, e agora é o momento, porque agora, quais são as frentes de combate que nós temos? Nossos governadores e prefeitos, fazer a diferença, combater e enfrentar a política do Bolsonaro com relação ao coronavírus, sustentar o emprego e a renda, mas o governador demite dinheiro. Então a outra frente de luta é no Congresso, aprovar medidas para proteger a renda e o emprego, a saúde pública e
os governadores terem e os prefeitos recursos. A outra é na justiça. Nós devemos ir aos foros internacionais de justiça e ao Supremo todo momento, toda hora, fazer o uso do direito. E a outra frente de luta mais importante é nos bairros. E amanhã será nas ruas. Nosso partido é depositário de um legado histórico, democrático, socialista, das lutas das classes trabalhadoras. O Lula é a única liderança, a primeira liderança, primeiro partido que representa as classes trabalhadoras e é um partido socialista de esquerda, é o PT, porque antes foi o Partido Trabalhista e o MDB, porque o Partido Comunista do Brasil, depois os dois, o PCB e o PCdoB, nunca tiveram liberdade, nunca viveram em democracia, enfrentaram repressão a vida toda. Nós não, nós tivemos uma oportunidade histórica, que foi conquistar a democracia e exercê-la até 16. Eles romperam o Pacto Constitucional 16. Eles criaram o Bolsonaro. Estavam desconstituindo o pacto social com a política ultraliberal do Guedes e do Bolsonaro e o Estado Nacional. Isso transformando o Brasil num satélite dos Estados Unidos. Então, é uma questão de emergência nacional nesse momento. Então, eu sou favorável a que nós lutemos pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment. Se ele renunciar, eles vão. Mas vai entrar o Mourão, mas vai entrar em outra circunstância, em outra conjuntura, em outra correlação, em outro estado de espírito do país. É outra situação política. Nós sabemos disso porque nós já tivemos experiência. Como nós crescemos no governo Itamar e depois no governo Fernando Henrique, como nós fomos acumulando força para 2002. São momentos históricos que nós temos que tomar um partido. O nosso partido é anti-Bolsonaro, mas é um partido de esquerda também, um partido socialista, e um partido de frente de esquerda. Então, e programa nós temos, viu? Agora, sem braço forte, organizado, popular, sem um partido enraizado nas massas populares, como se dizia antes, nós não vamos fazer as reformas estruturais, porque agora nós vamos ter que fazer a reforma política, bancária, urbana, tributária e agrária, porque vai ter que mexer com a terra, com a riqueza, com a propriedade e com a renda. Porque esse tem que ser o nosso programa. Porque o mundo vai mudar, porque está em discussão a questão ambiental. Essa questão é gravíssima que está acontecendo. No Brasil também. Está em discussão a questão da própria humanidade, do modo capitalista de produção, financeiro, e do papel do imperialismo, porque os Estados Unidos deixou de ser uma república, é um império. O papel dele é nefasto no mundo, guerreiro, militarista. E a ascensão da China e as mudanças na Europa, porque a Europa está sob pressão da imigração, do nacionalismo de direita, da estagnação econômica. O capitalismo hoje vive um subconsumo, baixa juro, inflação é zero, não cresce, porque não tem consumidor, a renda vai empossando, porque não tem gente não vai ter população nesses países. A imigração é uma necessidade histórica da humanidade. A humanidade se moveu sempre pelas migrações e a Europa precisa. Agora, o Brasil tem tudo para crescer. O Brasil só precisa de uma revolução social, de um governo que faça reformas estruturais, porque ele tem indústria de base, é rico, é desenvolvido, tem ciência e tecnologia, tem mercado interno, tem agroindústria moderna, serviços modernos, infraestrutura. Ele precisa dar renda para o povo consumir, fazer saneamento, habitação, infraestrutura, porque 1/3 do nosso povo não tem os bens de consumo duráveis. Só isso faz o Brasil crescer 10, 15 anos. E nós já provamos isso no nosso governo. Então eu estou, como o nosso chefe genuíno, muito otimista. É um momento histórico que nós estamos vivendo, decisivo, e nós temos coragem. Não pode, vai ter que correr risco. Às vezes eu vejo nós jogando parado. Alguém me disse, estamos jogando que nem o Gerson parado, só que o adversário não está parado, e nem nossos aliados de esquerda, e nem a oposição liberal de direita está parada. O PT tem responsabilidade na esquerda e no país. Nós temos que ocupar nosso lugar e o Lula sentar na mesa. O Lula tem legitimidade. Ele é a maior liderança popular do Brasil. Ele representa quase a metade do país. Ele venceria uma eleição democrática. E ele tem que ocupar o lugar dele. Tenho dito. E viva o Corinthians. Viva! Sem deixar passar a provocação corintiana, né? Eu não sei se todo mundo percebeu a mesma coisa que eu, mas há aí uma
uma ligeira diferença de ponto de vista entre vocês dois em relação à questão do fora Bolsonaro. Então, eu vou colocar essa questão de duas formas. Uma, até que ponto o PT se prejudicou em vacilar durante tanto tempo, em assumir, né, desde do 7º Congresso que isso se discute, colocar a palavra de ordem fora Bolsonaro como a principal bandeira, né, a principal perspectiva de mobilização das pessoas. E a segunda, que é essa questão que vocês estão colocando, quer dizer, Genuíno me parece que tem uma posição em relação ao fora Bolsonaro em que o impeachment não é uma questão tão central quanto o Zé Disseu coloca, e coloca que a gente tem condições de superar isso daí. Genuíno, você pode falar um pouco sobre essas duas questões aí, por favor? Posso. Em primeiro lugar, a discussão no PT sobre o governo Bolsonaro, ela começou a partir da ideia de que esse governo, que foi produto de um golpe, de uma eleição manipulada e da prisão do Lula, mesmo ele ter sido eleito, não foi legítimo porque foi uma eleição manipulada. E a nossa relação com o governo é de oposição global, é de oposição de fora, é de oposição nos espaços institucionais, nos espaços que nós governamos e no movimento popular. A questão do Congresso do PT, eu acho que a adoção da palavra de ordem de abaixo esse governo, fora esse governo, materializado no fora Bolsonaro, e eu diria, claro, para a orientação do partido é o fora Bolsonaro, fora seu governo e suas políticas, teria sido importante para que a gente tivesse iniciativas anteriormente à crise da pandemia. Eu acho que a situação foi se agravando e o que é importante agora é a gente olhar para frente. O PT, eu sou favorável a gente batalhar pelo impeachment. O fora Bolsonaro engloba a palavra de ordem do impeachment, assim como engloba a palavra de ordem que está em tramitação na Câmara, que é a convocação de eleições. Aliás, informação. Quando teve o impeachment ilegal da Dilma, fizeram uma emenda constitucional que foi aceita na CCJ, foi admitida. Bem lembrado, bem lembrado. Propondo que o afastamento do presidente até 6 meses antes do seu mandato, portanto, faltando 6 meses para completar 4 anos, seria através de presidenciais. Nós não podemos abrir mão da defesa da soberania popular, da democracia. Agora, isso significa que a gente não veja possível. Eu acho que nós devemos apoiar, se for a voto, nós devemos votar, mas deixar claro que o caminho é a radicalização da democracia, que o caminho é o aprofundamento da democracia. Qualquer solução que não seja o aprofundamento da democracia, ela, como aconteceu, inclusive, em alguns momentos da história do Brasil, ela não se sustentará. E essa é a grande experiência que nós tiramos do nosso governo. Nós governamos sem fazer uma reforma profunda do Estado. Nós fizemos alianças que, ora, misturava aliança pontual com frente esquerda. Não deu bem certo. Então, são essas lições que nós temos que levar em conta na construção de um caminho democrático para o nosso país. Portanto, eu acho que existem alianças pontuais e alianças permanentes. Por exemplo, para governar, é uma aliança permanente. Por exemplo, para disputar uma eleição, acho que a frente é de esquerda. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu defendo que o PT faça uma aliança, tendo como candidato, minha opinião pessoal, o companheiro Haddad e vice o PSOL. E eu do PCdoB e a gente faça uma aliança para governar. Agora, fazer uma frente pontual é uma aliança pontual para aquele objetivo concreto, que não vai colocar a gente diante da possibilidade de estar junto permanentemente. Eu acho que essa é a minha reflexão, inclusive, sobre a experiência que eu vivi. Eu acho que nós vamos ter um aguçamento de uma crise institucional. Nós temos uma crise política nacional. Essa crise política nacional, cada semana tem desdobramento. E esses desdobramentos podem nos levar a uma situação de aliança tática em relação às medidas
antifascistas, as medidas contra o arbítrio, contra o fascismo. Então, nesse sentido, nós temos que estar com a nossa sensibilidade muito pente fino para a gente não se isolar, mas, ao mesmo tempo, não se diluir. É o fio da navalha. Nem a gente se isola, nem pode se diluir. É a minha opinião. Não está muito claro ainda, né? Vamos ver o que o Bolsonaro vai falar hoje, mas é evidente que a saída do Moro significa que o Bolsonaro acaba de perder praticamente toda a base de classe média que ele tinha. Já vinha perdendo, porque o panelaço aqui no Sudoeste é prova disso aqui onde eu vivo, em Brasília. E aí em São Paulo também, nos bairros de classe média. E ele talvez perca também a possibilidade de formar uma maioria na Câmara com a saída do Bolsonaro, porque eu acho que uma parte do Podemos e outros partidos não vão acompanhar o movimento dele. Então, o Bolsonaro realmente criou uma crise política institucional, de governo, política e institucional. E as forças políticas e sociais e as classes sociais vão se mover rapidamente. Vamos lembrar que 70% da juventude está contra o Bolsonaro em todos os itens. Ele ainda resiste nos setores populares que se mesclam com os evangélicos, mas quanto mais bem informados esses setores, ele vem perdendo também por causa do coronavírus. O coronavírus foi a primeira crise que aprofundou o isolamento do Bolsonaro. A demissão do Mandetta e do Moro completa isso. Agora, nós temos que nos perguntar qual será o papel dos militares, o que farão eles, que é uma tutela militar sobre o país. Se expressou no habeas corpus do Lula, se expressou no 31 de março, porque os 3 comandantes não podem assinar a morte do dia elogiando o golpe militar. O ministro da Defesa pode, o presidente da República e o vice, que são militares, um capitão da reserva e outro general, podem, mas não os 3. É inconstitucional. Todo mundo passou a mão na cabeça deles. Até nós nos silenciamos. E o Genuíno sabe, eles viu uma portaria que todo militar que está no governo só pode ser julgado, investigado e julgado pela Justiça Militar, que é inconstitucional. Até mandei para a liderança do PT estudar. Então, nós vivemos um cenário, tá, agora, de mudança rápida. A nossa posição, fora Bolsonaro, impeachment ou renúncia, está correta. O PT foi submetido a um estresse muito grande, de 13 a 18. O partido veio se reorganizando, reconstituindo suas direções. O Lula ficou preso até 8 de novembro. Não? Era a tarefa principal, fora Lula. Antes, a tarefa principal era a luta contra o impeachment. Então, agravaram-se, portanto, os nossos problemas de organização, políticos, de base social, de instrumento de luta, de comunicação. Agora o partido começa, então nós temos que dar um desconto a esse problema. Nós tomamos o fora Bolsonaro na hora certa, no momento adequado, porque o PT iniciar, o Lula iniciar isso, talvez não fosse a melhor proposta. Eu sou contra qualquer iniciativa desse tipo sem consultar os outros partidos, sem construir alianças com o PDT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV, Unidade Popular, PCB, inclusive com setores do centro e da direita. Sou contra. Porque se é para viabilizar, ou nós temos milhões de pessoas na rua, ou nós temos alianças. Então, acho que nós temos que dar um desconto ao partido. O ideal é que o partido tivesse adotado fora Bolsonaro na última reunião do diretório. Mas logo em seguida, o Lula fez um discurso, né, Janine, no final da reunião, que já sinalizava que ele estava convencido que o caminho era o fora Bolsonaro. E logo depois teve a reunião que ele convocou de líderes e lideranças do PT, e a bancada depois se reuniu com ele e sinalizou fora Bolsonaro. Momento adequado. Não vamos, como disse o Genuíno, vamos tocar a bola para frente. O importante agora é nós compreendermos que nós temos 2 campos de batalha. O campo de batalha da coronavírus, que é no parlamento, na justiça, nos bairros, nos nossos governos, nas redes. E o campo de batalha político-institucional, que é o impedimento do Bolsonaro. Basta Bolsonaro. Virar o Mourão, virar outro tipo de governo, vamos fazer a luta política, vamos acumular força, vamos consolidar a aliança de esquerda, vamos disputar as eleições quando elas acontecerem e vamos principalmente aproveitar esse momento para a solidariedade social nos bairros. Essa é a principal tarefa de todo militante de esquerda socialista, de todo militante democrático, é ir para os bairros, solidariedade com o povo,
consolidar uma aliança com o povo nesse momento, combater o Bolsonaro e a sua política, recursos para a saúde, renda para todos os brasileiros. E vamos começar a preparar um plano de reconversão da indústria e da economia do país pós-pandemia. E o PT e a esquerda tem que apresentar uma proposta de política econômica, de política industrial, de reformas estruturais para o país. Tenho dito. E vamos encerrar antes das 17, que eu quero ouvir, como diz o Chico Vigilante, o capiroto. Não, tudo bem. É só para não perder a oportunidade de estarem vocês dois aqui, apesar de Zé Disseu hoje morar em Brasília, mas é uma pessoa que certamente acompanha muita coisa aqui em São Paulo. Eu queria que vocês aproveitassem esses minutos finais para já fechar aí a fala e a participação de vocês, comentando mais ou menos como é que vocês estão vendo a movimentação nas eleições da prefeitura aqui em São Paulo e a movimentação dos candidatos também. Quer dizer, essa questão aí agora do diretório municipal substituir uma consulta direta aos militantes e tal, e como é que vocês estão vendo aí, né, essa movimentação das candidaturas, e tanto do PT quanto dos nossos potenciais adversários. Só contra Fala, Juliano. Bem, a minha opinião é o seguinte, pessoal, eu sei que não vai se viabilizar, mas depois de tanto tempo, depois dos 70, depois de ter vivido o que a gente viu, a gente tem que dar opinião. Correr o risco por ela. Eu acho que o ideal em São Paulo era o Haddad ser o nosso candidato a prefeito, o vice do PSOL, e a gente fazer uma campanha que reaglutinasse a ideia de uma frente de esquerda, uma aliança com o PSOL, com o PCdoB. Na medida em que a gente vai fazer uma aliança no Rio de Janeiro, uma aliança em Porto Alegre, a gente faria uma aliança em São Paulo, porque São Paulo é a eleição nacional. E nós devíamos dizer o seguinte, essa eleição em São Paulo, ela é nacionalizada, porque não dá para a gente administrar uma cidade desse tamanho sem mudar as políticas de investimento, de saúde, de saneamento, de transporte, numa cidade como São Paulo. Então, nós tínhamos que fazer dessa eleição uma espécie de nacionalização do debate. Segundo, eu acho que era fundamental que um partido nós temos que ouvir muito a base do partido. Eu acho que esse caminho de fazer uma reunião do diretório e o diretório decidir não é o melhor caminho. Nós temos que consultar os filiados, nós temos que ouvir, nós temos que ser pacientes. Eu mesmo participei, o Zé Disseu participou também, eu faço a minha avaliação. Teve um determinado momento que a gente ficou muito por cima do aparato institucional. E só por cima do aparato institucional nós não vamos mudar, nós temos que ir para a base, repactuar com a base, o filiado, o militante, tem que ser ouvido. E eu acho que o PT está construindo algumas experiências que deviam ser levadas em conta na construção da sua candidatura em São Paulo. Portanto, eu sou contra o diretório resolver o problema da candidatura só com os membros do diretório. Nós temos que ver uma maneira de consultar os filiados, porque teve debate, a ideia de uma prévia. Eu sei que não vai ter a prévia nos termos em que a gente definiu, mas nós devemos fazer esse esforço. É muito importante o PT, e eu termino, nós temos o dever político e ético de repactuar a nossa militância, a nossa base não pode mais sofrer como ela sofreu em alguns anos atrás. Nós temos que repactuar, reanimar. Em segundo lugar, nós temos que trazer para a base todos os temas que nós discutimos aqui em cima. É muito importante levar essa discussão para a base do partido, para os núcleos, para os diretórios de base, o partido horizontalizado e não verticalizado. Essa é a minha ideia em relação à disputa aqui em São Paulo. Bem, eu às vezes, não consigo acreditar que é verdade que estão propondo que o diretório municipal escolha o candidato. Na era das redes, da web, o PT já devia ter 1 milhão de filiados no WhatsApp, no Twitter, já devia fazer consultas. Imagina bem um partido que faz uma consulta uma vez por mês sobre um tema importante para 1 milhão de filiados. São 30 milhões de pessoas que participam. É uma revolução política, cultural. É quase escandaloso que se propõe que o diretório municipal decida na era que nós estamos vivendo. Está tudo errado. É um sinal péssimo para a sociedade, para a nossa imagem. Nós temos que parar de ter medo dos filiados, a não ser que a gente queira controlar o partido pelas tendências e pelos aparatos, pelos recursos do partido, pela estrutura de poder e de dinheiro do partido.
Os filiados do PT têm que participar cada vez mais das decisões. Não é só Congresso, não. Não é só eleição, que agora nem vai ser direta, mais indireta. É consultar os filiados. Nós somos um partido que dependemos. Eu, Genuíno, não seríamos nada sem os militantes filiados do PT. Teríamos desaparecido politicamente. Por eles que nos sustentaram. Então tem que ouvir os filiados. Segundo, o Genuíno está certo. Nós temos que fazer tudo combinado com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, com o PDT, com as outras forças políticas. Disputar São Paulo, a principal cidade, desde o começo tem que ser no diálogo, na conversa, na construção comum. O Márcio França vai ser candidato, vai ter apoio do PDT, tudo bem, mas tem 2 turnos. Vamos conversar com o PCdoB e com o PSOL para ver se dá para apoiar uma candidatura nossa. E vamos discutir com eles a candidatura nossa. Lógico que o candidato de todo mundo, o ideal dos sonhos de todo mundo, começando pelo nosso Luiz Inácio Lula da Silva, é o nosso caríssimo, prezadíssimo Haddad. Foi nosso candidato, foi prefeito, foi ministro, que é uma liderança importante no país hoje, como outras que nós temos. Então, depois, seguinte, não é impossível nós apoiar um candidato de outro partido. Precisamos parar com isso também. Parar com esse patriotismo de partido. Vamos olhar o exemplo da Cristina Kirchner, que ela deu na Argentina. Vamos começar a olhar o mundo, o que está acontecendo nos outros países. Então, eu sou totalmente favorável a que se busque uma forma que é possível de consulta aos filiados e que se construa alianças de esquerda e mais ampla para governar, para ganhar e governar São Paulo, que se dialogue com as 2 forças políticas, né? Márcio França, PDT, PSOL, PCdoB, conosco e outras forças que existem. Essa é a minha posição. E espero que o partido, cada dia mais, como a presidenta e a executiva está iniciando um processo, né, de digitalização. Nós temos que ter 1 milhão de filiados conectados com o partido. E as reuniões nossas têm que ser abertas para os diretórios municipais, estaduais, para os vereadores, para os prefeitos. Abertas. As reuniões têm que ser abertas. Diretório nacional, regional. Nós temos que caminhar. É uma revolução isso. Isso vai virar força de luta e força política. Já começou, o Capiroto começou a falar, já estão gritando fora Bolsonaro. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal. Bom, pessoal, para todo mundo poder ver aí, né, a palavra do nosso querido presidente, agradecer aí a Genuíno e a Zé, agradecer a todo mundo que acompanhou aí a nossa live, e a gente vai fazer todo o esforço possível para trazer os 2 de novo, né, para comentar aí logo depois a fala de Bolsonaro. Então, pessoal, obrigado pela atenção, obrigado, Genuíno, obrigado, Zé, que já saiu. Até a próxima, então. Abraço a todo mundo. Obrigado, um abraço.